Muito bem, minha amiga, meu amigo, vamos desmistificar, vamos tirar qualquer dúvida com relação ao uso do DR. Quero que você preste muito atenção e não pule esse vídeo, por quê? Porque há dicas importantíssimas e coisas que estão sendo ensinadas errado, até mesmo via internet por aí, absurdas que você não pode seguir, sob risco da segurança da sua residência, das pessoas que lá residem, ok? Do seu trabalho, da sua profissão. Eu vou desmistificar, vou mostrar passo a passo, ok? A primeira coisa que você tem que conhecer é o esquema de trabalho de um DR, certo? É entender a placa de identificação do DR. Preciso que você acompanhe o mouse e note bem o esquema de ligação. Esse modelo aqui, já vou mostrar outro, esse modelo é borne da esquerda 1, sai 2, é 1, 3, 5, o neutro 7, no lado superior. Nas saídas 2, 4, 6 e 8 o neutro, certo? Mas preciso que você tenha muita atenção onde está o mouse agora. Nesse pontinho que está aqui, que faz toda a diferença entre disjuntor termomagnético e um dispositivo residual que é o DR. Esses dois pontinhos aqui, ó, no 8, no pezinho do neutro e no 5, certo? Na entrada do 5, que é fase, ok? Pontinho significa o quê? Que 5 e 7 são interligados eletromecanicamente. Quer dizer que você não pode passar fiação nesse DR e não usar o borne 5, senão o teu DR não vai ter funcionamento. Aqui é feito a diferença de potencial na entrada e depois no retorno da tensão no circuito, certo? Porque o neutro opera assim, ele opera na volta. Se houve fuga de corrente, se não voltou, passou aqui e não voltou a mesma coisa, mais de 30 mA em caso de proteção para a pessoa, mas se faltou mais de 30 mA, ele aciona, certo? E aqui na frente você vai ver barbaridades que estão fazendo, que é por isso que esse vídeo está sendo marcado. Então pronto, você viu que nesse tipo nesse aqui não pode deixar de passar uma fase aqui no 5, certo? Aqui, ó, onde eu estou com o mouse agora, não pode, onde eu estou com o mouse agora, você pode não colocar fase aqui, pode não colocar fase aqui no 1, pode não colocar fase no 3, mas você não pode deixar de colocar fase aqui no 5, senão ele não vai funcionar, o teu DR, certo? Temos um modelo de um outro fabricante. Olha o esquema do outro fabricante aqui. Note que o neutro agora está no lado esquerdo, antes estava no lado direito. Acompanhe o mouse. Olha o pontinho aquele que eu falei, está aqui na entrada no 1 e no neutro na saída. Por que que o ponto está na entrada? Isso você precisa entender para entender o que eu vou dizer lá na frente. Por que que o neutro está na entrada, o ponto está na entrada, na fase e na saída? Porque ele faz a diferença de potencial no retorno. Então o circuito passou por aqui, quando ele está voltando na velocidade incrível da luz, quando ele está voltando, se faltou mais que 30 mA,
ele vai acionar. Ele entendeu que houve fuga para a terra. E o DR só aciona com fuga de corrente para a terra. Certo? Eu vou explicar um pouquinho mais aqui na frente sobre isso. Então esse disjuntor já é diferente. Esse residual aqui, DR, já é diferente. Ó. Você não pode deixar de ligar o número 1. Certo? Então, aqui você pode deixar de passar uma fase no 3, pode deixar de passar uma fase no 5, mas não pode deixar de passar no 1. O outro você não poderia deixar de passar no 5, certo? E neutro, certo? Você vai entender por que eu estou frisando isso, neutro, tá vendo? Aqui está a engenharia para que haja o neutro e fases, para que haja diferença de potencial. O neutro passa aqui com 0, entra com 0, né? E aqui a fase, por exemplo, está passando aqui 220, ele deu a volta, quando ele voltou, se ele não voltou 220, se faltou mais que 30 mA, vai acionar aqui, certo? Aqui, ó, ok? Então vamos em frente ali, que tem muita coisa sobre DR que você nem sonha. Esquema do tetrapolar, agora veja do monopolar, certo? Aqui, ó. E logo você vai conhecer outro disjuntor que é para usar no bipolar. Aqui, ó. Veja esse da esquerda aqui primeiro, onde eu estou com o mouse agora. Neutro. Veja que tem aqui no 1, na entrada do 1, onde eu estou passando ele agora, o mouse agora, o pontinho aquele famoso. E aqui o pontinho. Então, se não tiver neutro e fase, com a diferença do potencial entre os dois, não vai funcionar. Olha o da direita aqui agora. Mesma coisa. Olha aqui, ó. Mesma coisa os esquemas de ligação. Certo? Então, vamos ver o esquema de ligação passando fiação agora neles. E o que está sendo dito para vocês é que na hora de, para você, o que na hora de fazer a tua ligação, você aqui está ele completo no trifásico com o neutro, certo? Neutro, fase, fase e fase, certo? Você poderia, nesse aqui, ó, nesse esquema de ligação que eu estou com o mouse aqui agora, que você já viu, o neutro do lado direito, você poderia deixar, por exemplo, sem essa fase aqui, ó. O teu DR vai funcionar perfeitamente. Você poderia deixar sem essa fase aqui. O teu neutro vai funcionar perfeitamente. O teu DR vai funcionar. Mas se você deixasse sem essa aqui, que é interligada com ele, com o neutro, para fazer a diferença de potencial, o teu DR não vai funcionar, certo? Então, pode ser assim, ó, 2 fases e o neutro, 3 fases completo e o neutro, ou uma fase e o neutro. Só não pode ficar sem essa aqui. Esse é o esquema de ligação, certo? Os monopolares, conforme o esquema, neutro, fase. Não pode nunca ser diferente disso. E você vai se impressionar agora com o que vai vir a seguir, com os que estão fazendo com os DRs totalmente errado. Fora, quando você não atende o esquema de ligação da engenharia do equipamento que você usa, você está fazendo, na verdade, uma gambiarra. Eu quero lhe falar sobre gambiarras que fazem e que dizem que vai funcionar, ok? Agora, conforme o que foi falado há poucos para você, você olhe para essa imagem agora e me diga o que tem de errado aqui, certo? Aqui eu tenho um DR e aqui eu tenho um disjuntor.
Aqui eu tenho um DR monopolar e aqui eu tenho um disjuntor bipolar, certo? E estão usando DR para dizendo que está protegendo um sistema bifásico, sem neutro. E agora, está certo? Ligar monopolar como se fosse bipolar? Como fica o esquema de ligação? Você perceba aqui, à esquerda está o disjuntor. Olha o esquema de ligação do disjuntor. Olha aqui, 1 direto para o 2, 3, entra 3, sai 4, entra 1, sai 2, simplesmente isso. Veja que não há ligação entre eles para fazer uma diferença de potencial, não é isso? Por quê? Porque aqui ele vai funcionar somente por curto-circuito, sobrecarga, aquecimento demasiado do fio. Ele protege somente fio, certo? Ok. Agora, lembrando do nosso DR, como que é o DR mesmo? O DR é neutro e fase. Aqui está a engenharia dele, porque para que haja o que? Aquela retorno, a falta dos miliamperes para ele poder desarmar, mas entra a fase e o neutro traz esse retorno, ok? E se você liga ele num esquema com duas fases, onde estará a diferença de potencial? Se quer usar para um sistema bifásico, como tem, olha os vídeos do bifásico do nosso curso residencial. Veja aí nos cards, se você ainda não viu, o quadro bifásico, como foi que eu montei. Se você quiser usar um DR monopolar para proteger um bifásico, você automaticamente vai simplesmente querer, mas sem conseguir, transformar um DR num disjuntor termomagnético. Porque você não tem o retorno, a falta que ele deve sentir aqui, certo? Quando passou a fase, passou 220, se faltou na volta, ele vai desarmar. E se você passar com duas fases, como ele vai sentir a volta? De onde vai vir essa diferença de potencial? Para o DR funcionar, então esse esquema aqui não serve de forma nenhuma. Isso aqui é um disjuntor puro e simples, ok? Esse aqui não serve de forma nenhuma, por quê? Porque não vai haver a diferença de potencial. Outra coisa, o neutro é aterrado na alimentação, certo? E o disjuntor, o residual, ele funciona com fuga de corrente. Ele tem que haver uma perda de corrente para a terra, não que desvie na massa. Se não houver contato com a terra, se essa fuga, não houver a fuga, ele não vai desarmar. Aqui está a ligação correta. O DR recebe fase e recebe neutro. Não como querem montar no bifásico, fase e fase. Deve haver o quê? A fase trouxe a tensão, passou pelo seu circuito e retornou para cá. Quando ele retorna aqui, onde eu estou passando o mouse agora, quando ele chega aqui, onde tem aquele pontinho que eu mostrei lá antes para você no esquema dele, ele percebe. Se houve fuga de corrente para a terra, ele vai desarmar. Eu friso que é para a terra por quê? Porque pode, por exemplo, uma fase estar encostando lá numa calha, por exemplo, tá? Numa tubulação.
certo? Mas se não tem ligação com a Terra, aquela calha, aquela massa só se torna mais um membro do circuito. Não houve fuga, não houve fuga de corrente para a Terra. Se não há fuga, o DR não desarma. Por isso que se você colocar uma fase aqui, ele não vai perceber essa fuga de corrente. Não vai perceber, certo? Lembrando que esse neutro vai estar aterrado na alimentação, ou se for num esquema TT, numa haste própria. Mas mesmo assim, o neutro, quando chega da concessionária, ele é aterrado. Então, se houver uma fuga de corrente usando o aterramento, ele também vai identificar o DR, ok? Você compreendeu que o DR só entende a fuga quando a energia foge para a Terra, usando aterramento, usando massa em contato com a Terra ou pessoa em contato com a Terra, certo? Por isso que o DR aciona com a falta. Precisa passar por aqui, retornar para ele sentir a falta. Ligações, nós nunca vamos usar um DR monopolar e com duas fases. Nós vamos fazer a instalação correta, ok? E não é somente para dar like. Não pode ir contra a engenharia do material. Já tocou o sino, já se inscreveu, já deixou o like, que tem muita coisa vindo por aí. Erros que a gente vê, nota em projetos, na internet, por tudo aí. Agora quero te apresentar esse, para ser usado nos bipolares. Certo? Aqui, ó. Olha onde eu estou passando o mouse agora. Então esse neutro vai comunicar aqui, ó. Não tem o 1, certo? Aqui está no lugar do 3 e do 5. Ó, vazio aqui. Então o neutro vai comunicar aqui, ó. Se não colocar uma fase aqui, esse é para bipolar. Se não colocar uma fase aqui, ele não vai acionar. Mesmas coisas que nós estamos falando lá atrás, certo? Vamos passar a fiação nesse aqui, certo? Aqui está o bipolar puro, certo? Aqui, ó, não sobra nada, não falta nada. Aqui pode funcionar inclusive como monopolar, não precisa colocar fiação aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Onde está o mouse agora? É o mesmo esquema aquele que eu expliquei antes. Agora, não pode faltar onde está o mouse agora. Você não pode, por exemplo, querer montar um monopolar nele e usar esse borne. Não, você vai ter que usar esse borne aqui, para que haja aquele DDP da volta, como eu já expliquei. Então nós aprendemos que nós não vamos usar um monopolar como bipolar, onde passa neutro, vamos ter que passar fase. Não, você precisa respeitar a engenharia do material, ok? Vamos em frente, você se inscreve, você toca o sino, que tem tanta coisa vindo aí para você pela frente. Então ele pode funcionar sem essa aqui, ó. Pode funcionar assim. Agora não pode funcionar sem essa que está aí marcada agora, ok? Vamos embora. Não esqueça que estamos numa série tremenda. Veja aí nos cards as playlists. Esse da direita, totalmente errado, conforme você entendeu, ok? Onde está o mouse agora, totalmente errado. Aqui na esquerda, completamente certo, de acordo com a NBR 5410 e
a engenharia do material. Fique com isso e faça o certo sempre em sua obra. Investigue, ok?